Rui Moreira jantou com mais de 40 médicos do Porto. O encontro foi promovido por clínicos amigos do candidato, que levaram até ao restaurante da cidade destacados nomes da medicina e da Academia do Porto. Tenho um grande amigo, que é o Rui Moreira, mesmo muito grande, que era muito maior que eu, mas muito grande porque é muito meu amigo. E quando decidiu candidatar-se à Câmara do Porto, eu decidi imediatamente apoiá-lo, porque lhe reconheço uma série de qualidades que dificilmente encontrarei num político profissional. Não quero dizer mal de ninguém, mas dificilmente, porque ele se identifica muito com qualquer um de nós. Nenhum de nós é político, é profissional da política, é uma pessoa com umas características muito boas. Nós não vamos pedir, não vamos saber o que é que o Dr. Rui Moreira, como Presidente da Câmara, que eu espero que seja, vai fazer aos médicos. O que é que ele tem? Não, o que é que vai fazer pelo Porto e no Porto aos nossos doentes. E o que é que nós vemos, ou o que é que ele vê que a autarquia possa ter, que papel pode ter, numa situação de facto de saúde low cost, que é o que nós vamos ter, de dificuldade de acesso aos serviços de saúde, de mercados novos que se podem abrir. O debate foi interessante e não se ficou pela área da saúde. As ideias de Rui Moreira nas áreas da prevenção e do trabalho, através da rede social, colheram muitos apoios entre os presentes. Portanto, há 4 anos atrás a situação era completamente diferente. É que é bom nós recordarmos o que é que sucedeu. Aquilo que nós identificamos é que o país nos últimos 4 anos, e o Porto em particular, e o Norte, se quisermos em particular, sofreu um choque muito traumático e está neste momento a viver uma situação de emergência. E, portanto, aquilo que nós identificamos como primeiro fator essencial da nossa candidatura era, e como pedra basilar da nossa candidatura, era utilizar as tais contas à moda do Porto para, antes de mais e em primeiro lugar, resolver os problemas de emergência social com que estamos confrontados. Esta era para nós uma questão fundamental. E era uma questão, se quiserem, de bom senso, uma questão de ética, uma questão de sensibilidade e, se quiserem, também uma questão ideológica, porque, para mim, uma sociedade em que há pessoas que vivem abaixo do nível da dignidade e da pobreza, se há muitos cidadãos a viver nestas condições, nós não vivemos em liberdade. Vivemos numa pseudo-liberdade e numa pseudo-democracia. Para mim, era esta uma questão fundamental. Aqui não há meias palavras. E isto obrigava-nos a nós a fazer, esta era a primeira das opções. E ao fazermos esta primeira das opções, sabíamos que, com os recursos limitados que tínhamos, não podendo endividar a Câmara mais do que é possível, mantendo a sustentabilidade da Câmara para que exatamente os cidadãos não venham a sofrer, pelo contrário, com as dificuldades municipais, aquilo que tínhamos de fazer era isto. E, portanto, esta era a primeira prioridade e isso foi a primeira questão. Mas há coisas que o município, objetivamente, pode fazer. Provavelmente alguns de vós ouviram as minhas declarações sobre questões de saúde pública. Nós, numa situação de emergência em que vemos e que nos temos sido confrontados naquilo que temos visitado, com situações de pobreza extrema e de pobreza envergonhada por parte de grupos de cidadãos que não conheciam essa situação, começamos a verificar que neste momento há problemas graves. Não falo apenas de problemas de subnutrição, há problemas de pessoas que neste momento vivem em condições desumanas. Prevejo que o inverno vai ser um problema por causa das contas da luz, é isso que nos dizem, e tudo isto representa, no fundo, vai obrigar o município, ao ter esta intervenção direta que quer ter na parte da coesão social, a valer a questões que são questões que nós já não conhecíamos há muitos anos. Ou seja, nós teremos, se calhar, que recuar 50 anos na cidade para imaginar as situações de pobreza em que hoje encontramos. E nós temos andado por aí, temos andado por bairros, temos andado por ilhas e acreditem que a situação é preocupante. Essa situação, vocês sabem isso muito melhor do que eu, não os vou ensinar, vai naturalmente potenciar um conjunto de doenças que, apesar de tudo, estavam relativamente controladas. Estamos a falar de coisas como a tuberculose, que começa a ter outra vez níveis preocupantes. E aí o município tem a obrigação de ajudar na prevenção e na profilaxia. Isso é uma obrigação que nós temos e certamente que o faremos. Ainda hoje anunciamos um plano para auxílio imediato de emergência que vai ter que ser posto em causa. E isso não nos permite fazer projetos que nós gostávamos de fazer. Fique claro, muitos dos projetos têm sido anunciados por outras candidaturas, há uns que não fazem qualquer sentido. Não fazem sentido, mas há outros que fazem. Só que fazer política é fazer escolhas. E quer dizer, com o mesmo saco de dinheiro não se podem fazer duas coisas diferentes. E portanto, para nós aí vamos ter que
usar isso exatamente nas políticas de prevenção e profilaxia. E, portanto, também aqui, quando nós vamos tentar atrair para o Porto investimento, temos que usar exatamente este recurso que nós temos, que são as senhoras e os senhores que aqui estão, que são os nossos hospitais, que são as nossas academias, que são as nossas clínicas, exatamente para tentar desenvolver um argumento que até hoje não tem sido potenciado. Nós não temos sido capazes de vender isto e, portanto, este é um dos fatores que nós podemos vender. E ao vendê-lo, teremos aqui um efeito certamente muito positivo. Porquê? Porque este pode ser o contrabalanço exatamente para aquilo que acontece no nosso mercado interno. Eu estou à vontade para falar de mercado porque eu digo sempre que sou cliente, não sou paciente. E, portanto, no mercado interno nós sabemos quais são os problemas, sabemos que vai haver uma dotação menor por parte do Estado, sabemos que o setor privado vai seguramente sofrer as mesmas consequências e, portanto, temos que encontrar aqui um equilíbrio, mas que é um equilíbrio virtuoso, porque é, ao mesmo tempo, um fator de atratividade. Nós estamos aqui a potenciar um imã que pode vender melhor a cidade e, portanto, pode ser um dos grandes argumentos de vendas da cidade. Bom, quanto às promessas, nós, de facto, fizemos uma promessa a nós próprios. E aqui estou a incluir todos os nossos candidatos. Nós não haveríamos de prometer nada que não fosse possível cumprir e neste momento há muito pouco que se possa prometer. Portanto, nós temos tido esse cuidado. O que nos coloca, se calhar, numa situação de desigualdade face a outras candidaturas que o fazem, mas, ao mesmo tempo, também é uma afirmação de confiança na cidadania. Eu também acredito, como o Dr. diz, que chegamos a um ponto de maturidade na nossa democracia em que esse encantamento, a ideia do oásis, a ideia da promessa, as pessoas começam a estar cansadas. Mas veremos, eu tenho confiança nisso. Se não tivesse, não tinha candidatado. Eu disse várias vezes que me candidatava não com a certeza de que iria ganhar, mas com a certeza de que poderia ganhar. E isso exigiu fazer essa expectativa, porque de outra maneira o risco seria ficarmos de mal com a nossa consciência e depois de ganhar, passar 4 anos amargurados a ter que olhar-me ao espelho e principalmente encarar as pessoas e dizer que estávamos a mentir. Mas algumas coisas podem ser feitas, vejamos. Como digo, a questão tem a ver com prioridades. Se nesta situação de emergência que nós vivemos, tomarmos medidas pontuais em que nós vamos suprir aquilo que são a insuficiência de recursos por parte, nomeadamente, da solidariedade social e da segurança social. Para lhe dar uma ideia, neste momento existe um plano metropolitano, como sabe, que está em vigor, para resolver situações de fome, de pobreza e tudo mais, mas nós pretendemos lançar um plano idêntico, supletivo, se assim quiser, a nível municipal, anunciei hoje, é possível fazê-lo exatamente porque as contas estão bem. Vamos utilizar para isso a Fundação Porto Social, que é o braço armado da Câmara para isso. O que é que nós vamos fazer? Vamos tentar que as IPSS e a Diocese do Porto, porque a Diocese é muito importante, as paróquias conhecem esta situação muito bem, é curioso que as pessoas, não tem a ver com as opções religiosas das pessoas, as paróquias é onde a pobreza escondida mais rapidamente ocorre, sabem porquê? Porque a privacidade e o segredo é-lhes garantido. E, portanto, nós aquilo que falamos hoje e vamos lançar, e estará no nosso programa, é, através daí, um apoio supletivo, principalmente àquelas famílias que, sendo carenciadas, muitas vezes não são identificadas como tal pelos parâmetros da Segurança Social. Portanto, o que temos que fazer é reforçar esta rede de IPSS fantástica que temos na cidade do Porto. Durante muito tempo tinha recursos porque recebia recursos de nós todos, mas hoje em dia o que acontece com essas IPSS é que elas próprias continuam a ter a sua generosidade, os seus voluntários, a sua disponibilidade, mas as dádivas não chegam lá. E, portanto, nós temos que ir àquilo que era, se quiser, o pipeline para essas IPSS e tem que ser o município a canalizar para lá esses fundos para que as IPSS possam desempenhar essa função. E eu estou convencido, principalmente a nível dos idosos, é a forma mais eficiente de resolver o assunto. Tentar fazer modelos alternativos à segurança social, modelos públicos alternativos à segurança social, parece-me sinceramente um mau caminho e, portanto, o que nós vamos fazer é, como digo, reforçar estas IPSS exatamente compensando-as pela perda de donativos, porque algumas delas dizem-nos, olha, aqueles que nos davam hoje são os que nos pedem. E, portanto, nós temos que ser capazes de utilizar os recursos.
lá está, como dizia, isto é uma opção. Nós, por fazermos isto, não podemos fazer outras coisas. Nós, ao fazermos isto, não podemos fazer túneis nem pontos. Pronto, eu gostaria de algumas coisas dessas, gostaria. Outras acho inúteis. Mas isto é o que nós vamos fazer, pelo menos até que haja uma luz ao fundo do túnel para essas pessoas.